Bom, eu acho que é uma situação extremamente delicada, né? E a gente está vivendo um ponto que tem até um economista, filósofo, jornalista, que escreveu um livro que chama O que se vê e o que não se vê, que é o Frederic Bastiat, que eu gosto muito dele. E ele menciona muito sobre justamente isso, como que a gente consegue pleitear ou trazer à tona as consequências de uma ação que elas são a longo prazo. A gente estava falando antes aqui de começar, são obras que não são, digamos que não ganham voto. E eu acho que catástrofes como essa enaltecem até um ponto de vista meu. Eu, como economista e como empresário, eu sou radicalmente contra o Estado. Então eu acho que ele é naturalmente ineficiente por natureza. Só que eu acho muito triste a gente ter que chegar em determinado ponto de catástrofe humanitária para entender que essa ineficiência, ela é brutal. Ela é assim em todas as outras catástrofes, em maior ou menor grau. Só para trazer um número aqui, no ano passado, o que eu vi, segundo o Poder 360, foi investido 3 milhões de reais, 3,1 milhões de reais no estado do Rio Grande do Sul e 69,7 milhões de reais no ano no Brasil para prevenção dessas calamidades. Se nós levarmos em consideração, eu vi um estudo de um economista da FGV falando sobre o possível custo de reconstrução do estado. Ele chegou em mais de 110 bilhões. Assim, me desculpa a palavra, mas é uma troca muito burra, porque você gasta 3 milhões no estado para reconstruir agora 110. Se eu fizesse isso com a minha empresa ou nós, com as nossas vidas, acabou, a empresa estava morta em um dia, né? Eu acho que tem um apoio da própria população ao perceber isso, essa pauta começar a perceber. Você acha que isso vem crescendo frente à população e você pode aproveitar esse momento nessa tua abertura que você falou, que é ainda incipiente, mas com o Congresso, de começar a pleitear realmente essa necessidade? Porque mais uma dessa num curto prazo, como ela falou, se vier a ocorrer, se destrói o Estado por completo, né? Sem dúvida nenhuma, é uma conta que todos pagam, né? Porque ali está sendo destinado recursos e nesse momento precisa, é lógico que é uma discussão para a gente não cometer os mesmos erros no futuro, mas nesse momento a gente precisa resolver um problema que afetou muita gente, né? É uma conta que não importa aonde você viva ou que estado você viva, a gente sabe do Pacto Federativo, que a distribuição ela acaba vindo da União. O economista citado, né, é uma excelente pergunta, porque se a gente soubesse a resposta, a gente teria mais representantes hoje no Congresso ou na gestão pública que tenham essa bandeira do que outras bandeiras. Você entende que hoje a infraestrutura não é uma pauta popular, digamos assim, acessível a quem coloca as autoridades no poder hoje? Não é. Ela parece que está um pouco distante ainda, a não ser nesses momentos que a gente percebe que a falta de infraestrutura ela realmente gera consequências graves. Mas se você pegar as últimas campanhas políticas, você tem muito pouco sobre isso. A gente tem bons exemplos. A gente tem aqui o governador de São Paulo, Tarcísio, engenheiro, e ele se elege, né, numa pauta muito calçada em infraestrutura também. É porque ocupou esse ministério também. Claro. Perfeito, exato. Então você tem alguma coisa acontecendo que dá uma esperança pra gente. Mas o momento ele é oportuno, sem ser oportunista, que isso tem que ficar muito claro, né, de realmente a gente iluminar, né, que o investimento para prevenção, a gente tem as defesas civis, né, em todas as cidades, elas têm um papel importantíssimo, mas se você visitar aí os municípios do Brasil, os acima de 200 mil habitantes, também que tem uma necessidade às vezes maior, que a própria lei prevê uma atenção maior, você vê que tem muita estrutura sucateada, que a prioridade não é prevenção, não é planejamento, não é projeto, não é infraestrutura. Agora, isso me parece um pouco controverso, Vinícius, porque a gente vê muitos políticos se apoiando em obras, principalmente próximo das eleições, para chamar a atenção do eleitorado, né? Isso acontece até hoje, embora seja uma estratégia bem antiga, a gente ainda vê essa situação acontecendo. Alá Maluf, né? Ou seja, isso indicaria que, de alguma forma, as pessoas ainda veem a infraestrutura como um motivo para voto. Mas essa infraestrutura que a gente vê pontual, eleitoreira, ela é diferente desse planejamento. Que então, se veio que não se vê. Ela está falando uma bomba lá de baixo. Exatamente. É nesse ponto que a gente precisa chegar, que é o ponto da infraestrutura a longo prazo, que é pensar num projeto que talvez você implemente agora, mas talvez você, gestor atual, não termine
Mas não é pensando na sua candidatura ou na sua reeleição, mas sim pensando no que aquela população precisaria a longo prazo. Perfeito, Evandro. Vamos lá, vou tentar dar um exemplo para você prático. Né? Quantos representantes, e você escolhe a esfera, né, estadual, municipal, federal, se elegeram falando de infraestrutura, por exemplo, de saneamento básico? Quantas cidades que não têm problema de saneamento básico e eu tenho 40 anos de idade e desde quando eu me entendo por gente, saneamento básico é um problema. Mas eu não vejo nenhum gestor com uma bandeira dessa num período eleitoral. Mas recap, né? Fazer recapeamento de asfalto, tapar buraco, isso é bacana. Isso dá voto. Né? Zeladoria, a praça tá bonita. Pintou a faixa de pedestre, isso é legal. Entendeu? Só que a obra para impedir que essa praça seja encoberta por água, por exemplo, não entra. Não tem água na torneira do cidadão. Né? Se tem, não é uma água de qualidade. Foi em 2024, a gente falar de saneamento básico. Quase 50% da população. Sim. A gente tem o marco do saneamento, tudo, que vem aí para ajudar a resolver esse problema. Tem menos de 10% de esgoto tratado. Você entende a diferença? Né? E são obras realmente, como você disse. Muito provavelmente, o gestor ele não entrega no mandato dele. E isso é muito importante na tomada de decisão. Vai falar assim, claro. Será que eu vou tomar a decisão por esse caminho? Meu opositor vai cortar a faixa lá no final. Ou uma emenda, talvez, que ela é muito mais rápida, eu recapear o bairro, que é uma base política, ela vai dar mais resultado. O que vai dar mais resultado? Entre aspas, o que vai dar mais voto? Entendeu? E essa consciência parte também, não é só culpa do gestor. Claro. Né? Se a população entender, né, que para a gente viver num lugar melhor, a gente precisa cobrar isso dos nossos gestores, de todos eles, né, da gente. Eu, na função que eu estou, também preciso ser cobrado para buscar mais essa relação junto ao Congresso, para que a gente consiga mais investimento. Então, a gente precisa mudar um pouquinho a forma de enxergar também obras de infraestrutura.